Fala, Bess. Orlando, Tudo tudo bom? bem? Tudo jóia, Tudo, e você? tudo, e você? Rapaz, acho que eu vou ter que trocar de camisa. Minha camisa tá meio psicodélica, né? Ô, tá chiquérrimo, você tá no ponto. Ai, ai. Obrigado pelo material que você me mandou aí. Na realidade, é o seguinte, eu estou aperfeiçoando aquilo ali, é mais como um roteiro até, porque tudo que eu estou coletando aqui de lives, de tudo, estou puxando para o papel para criar tipo um Pode falar, tô plano, ouvindo. Uhum. um plano a ser seguido. Mas, na realidade, a gente quer trabalhar em cima daqueles tópicos do, Aham, do diretrizes e a abordagem com os candidatos vai ser bastante dentro daquela linha. Agora, entendi. depois de eleito, aí sim a gente vai fazer um documento que a gente tem sido uma praxe nossa, a gente já fez isso com o governador. Né? Deixa eu ver aqui o que estão querendo comigo. Alô? Não. Mas você vem na altura do 392, no número novo, que é aquela plaquinha azul e branca, azul com um número branco. No 392, você vai subir ao lado. O 392 é a referência. E aí, você andando um pouquinho para frente, pouquinho não, 5 metros, 10 metros, tem uma rua, o piso é todo frisado em granito, tá certo? E aí a minha casa fica, tem um portão de garagem grande, e é ali que o senhor vai subir, então eu estou em cima ali. Tá bom? É uma casa, é casa cheia de janelas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir minha esposa, vou botar uma toalha branca numa das janelas, a gente botar um serviço lá, você já vai identificar, tá? Desculpe, tem um Imagina. problema sério aqui, que a minha casa fica afastada. E o nome da rua é recente. Eu caí na besteira de pedir à prefeitura e ela prestigiou meu pai e botou o nome. Como é uma rua muito pequena, com a Alameda Aham. PS Viguini, só que ninguém acha. E era para ser uma homenagem ao velho, acabou me criando um maior problema. Aí tem que trocar tudo, né, também? Então, coincidentemente, a prefeitura trocou, mas ela não tirou o número antigo. Aí, quando Aham. o carteiro, alguém da entrega, vai fazer algum procedimento, ele fica em dúvida. E eles inverteram a posição dos números. Uhum. Iniciava-se num sentido, então, quando chega, por exemplo, o meu número, que era 155, passou a ser 392. Isso cria um transtorno que você não imagina para o Correios, viu? É. Tá? Mas como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo certo, tudo caminhando. Já estamos com a nova analista para o lugar do Adriano, Eu vi, ela mandou a mensagem. Débora. E aí a gente... Acho que tá legal, né, Bessa? A gente está caminhando aí para os próximos passos do Diretrizes, né? Mais para esse evento final.
E aí a gente está... Amanhã nós temos aquela nossa reunião, né, de formação de liderança, tem muita coisa boa aí. Fala, Amanhã Rodrigo, tudo bom? Tudo bem, Orlando? Tudo jóia? Consegui me escutar aí direitinho? Tudo bem, tudo ótimo. Vou esperar o pessoal entrar aí para a gente iniciar. Tranquilo. Fiz uma apresentação aqui ontem. Posso tentar só compartilhar aqui para... Deixa eu liberar aqui. Aí, tá liberado. Aí, tá aparecendo. Beleza. Aí na hora que começar o projeto, Beleza. convite. Imagina, cara. A gente que agradece. A gente já fez... Essa é a sexto encontro que a gente faz, né? E é um encontro de trabalho mesmo, né? Uma coisa é levar para, como eu falei com você, né? Existem algumas associações empresariais aqui no estado e a gente quer justamente compartilhar com eles conteúdo para que na hora de conversar com os candidatos nos próximos dias, eles tenham muito fundamento, a gente tem muito fundamento para fazer isso. E aí, já apresentando, né, o Bessa, que está aqui, ele é o presidente da Associação Empresarial de Cachoeiro. Tudo bem, Bessa? Prazer. Igualmente. Aí tem a Lara, que trabalha lá com a gente, o Ricardo, que trabalha lá em Cachoeiro também, a Fabrícia da Serra está entrando aqui também. Quem mais que está aqui? Juliana está entrando aqui, Benício. Débora, que trabalha com a gente também. Eu tentei construir pelas mensagens que a gente trocou, e um material assim, de algumas pesquisas e alguns rankings nessa questão de governo digital, porque aí fica, acho que um negócio mais objetivo, sabe? Para você mensurar e, enfim, aí é um material, é lógico que está resumidamente, mas é na intenção de demonstrar o que ser utilizado, sabe? E um deles é, inclusive, o material do CLP, né? Vocês devem ter acompanhado, né? Que o CLP publicou, né, na semana passada o novo ranking de competitividade. E uma das inovações desse ranking esse ano foi essa dimensão, né, de governo digital. Então, é interessante. É lógico que tem muita coisa focada em Estado lá, né? Mas a maior parte se aplica a qualquer ente governamental, sabe? O nosso Tribunal de Contas aqui, eles fizeram uma pesquisa de autodeclaração, né, com os municípios, que eles montaram. Uma das dimensões era mais TI, mas pega muita dimensão de governo digital mesmo, assim. E eles cederam para a gente essas informações. Foi legal que a gente conseguiu... Eles, no site deles, têm o índice já agregado, né, um critério que eles usam, A mais até menos, mas para a gente eles passaram informações e a gente fez um relatório de Power BI aí para todo mundo acessar. Cada município que faz parte dessa rede consegue entrar lá e ver. Tem plano diretor de TI, os servidores que atuam são vinculados à prefeitura, e que maneira que eles são vinculados? São servidores efetivos ou não? É totalmente terceirizado? São algumas coisas, né, que você que vive no dia a dia, ser servidor de carreira, sabe a importância de ter continuidade na política pública, né? O governo federal é caso disso também, né? O que a secretaria vem fazendo é trabalhos de anos, né? Não é do dia para a noite, né? Que sai. Exato. Não, legal, que bom. Aqui, interessante ter interessante o TCU, o TCE, né? Trabalhar essa linha aqui. Em Minas Gerais eu não sou cobrado naquele negócio, né? Eu sei que o TCU, né, tem uma linha muito forte nessa parte de tecnologia, né? O último acórdão do TCU, ele é quase uma aula sobre blockchain. Assim, eu achei bem interessante. Ele não está punindo ninguém. Eu até conversei com o meu procurador aqui. Foi o primeiro acórdão do TCU que eu vejo que não tem nenhuma
está punindo, na verdade, ele está propondo os órgãos a fazerem avaliação dessa nova tecnologia, fez um trabalho bem interessante. Legal, o TCE aí do Espírito Santo está nessa linha de... Eles são bem proativos, eles têm um trabalho aqui muito de orientação, eles procuram muitas parcerias para a capacitação dos gestores municipais, eles compreendem as dificuldades dos municípios menores, eles têm uma atuação muito proativa aqui. Bem, como a gente tem, né, o compromisso aí de horário para quem está aqui com a gente, e também o Rodrigo tem suas atribuições depois, né, Rodrigo? Eu queria, primeiramente, agradecer a presença de todos aqui, especialmente do Rodrigo. Esse aqui é mais um encontro dentro do nosso projeto de Diretrizes 2020, organizado pela Rede Empresarial e pelo Espírito Santo em Ação. Esse é o 6º encontro, nós temos mais um na semana que vem, com um diretor da Secretaria do Ministério da Economia, né, é o Bruno Bondarovski, que tem histórico aí de atuação nos municípios no Rio de Janeiro, então vai falar um pouco sobre desenvolvimento econômico com a gente. E hoje aqui eu pedi para o Rodrigo para conversar um pouco com a gente sobre um tema, Rodrigo, que foi levantado numa pesquisa com a própria rede empresarial. A gente pediu para eles identificarem os principais temas, desafios que eles acreditam que sejam essenciais para serem discutidos nesse período eleitoral e principalmente depois, né, com o prefeito eleito. E governo digital, transformação digital no governo foi um deles. A gente levantou indicadores, levantou vários e-books, várias cartilhas, vários conteúdos assim, relevantes e disponibilizou para eles, justamente para que no momento que for conversar com os candidatos, a gente chegue lá com propostas efetivas, né, sabendo do que a gente está falando. Então, queria agradecer mais uma vez, né, o Bessa de Cachoeiro, o Frank lá de Linhares, a Fabrícia também da Serra. Se alguém quiser, se eu não estou vendo o Marcos aqui de Vila Velha também, o pessoal do Espírito Santo em Ação, a Lara, a Sabrina. Eu queria agradecer a presença de todos e já apresentar o Rodrigo. Né? O Rodrigo é servidor público de carreira em Minas Gerais, especialista em políticas públicas, mais de 15 anos de experiência na área de governo digital. Ele atua como subsecretário de Governança Eletrônica e Serviços de Governo do Governo Mineiro. Gestor de projetos premiados, como implantação do Processo Eletrônico Mineiro, aplicativo MGEP e a implantação do Minas Comunica 2, que levou o sinal de telefonia celular para mais de 700 distritos do estado. Vencedor do Prêmio Espírito Público em 2019 na área de governo digital. Ele é integrante do grupo de transformação digital criado pelo CONSAD e a BEP-TIC, considerado pela plataforma Apolitical, que é uma plataforma genial. Depois, quem quiser, a gente vai colocar o link aqui, como o melhor time do mundo no ano de 2019 na área de digitalização de serviços públicos. Então, gente, estamos aqui com uma referência e queria, mais uma vez, né, já falei 3 vezes, mas vou falar de novo. A gente fez um papo com o Rodrigo cerca de 2 meses atrás, né, o Espírito Santo em Ação. Eu vi que o Pedro lá da Segera entrou aqui também. Pedro, obrigado por participar. A gente tem estudado cada vez mais o tema governo digital para ajudar tanto o governo do estado naquilo que achar necessário e municípios também a enfrentar esses desafios. E aí, Rodrigo, já passa a palavra para você e fique à vontade. A gente combinou você fazer uma fala inicial, né, 30, 40 minutos, e na sequência a gente vai com as perguntas, e você vai controlando o tempo, porque eu sei que você tem compromisso depois, aí você vai controlando o tempo aí e fala, Orlando, preciso ir agora e tal, fica à vontade aí. Beleza. Orlando, muito obrigado aí, agradeço a todos os participantes aí para a gente conversar sobre esse tema. Sim, né, eu tenho já 15 anos na área, então gosto muito, acredito muito na transformação digital para melhorar o serviço público, né? E isso ganhou uma força muito grande agora com a pandemia, né? Então, acredito que é uma pauta que vai ganhar cada dia mais força, né? Na gestão. Eu, basicamente, eu fiz alguns slides aqui, até fiz ele ontem, peguei algumas pesquisas para tentar, até como a pauta é Diretrizes 2020,
eu acredito muito nessa lógica de ranking de pesquisas, até para dar um norte, sabe? Assim, então, basicamente, eu peguei 3 pesquisas recentes sobre esse tema. Eu queria passar para vocês para a gente discutir um pouco em cima delas. Tá aparecendo? Tá, não tá? Sim. Apareceu sim. Essa é uma pesquisa que ela foi lançada recentemente. O Centro de Liderança Pública, né, criou o ranking de competitividade dos estados e do Distrito Federal. E pela primeira vez, já é um ranking, se eu não me engano, já está na sua 5ª ou 6ª edição. E pela primeira vez, um dos indicadores que foi criado, foi incorporado, foi a questão de oferta de serviços públicos digitais, até pela relevância do tema na área. Então, assim, a CLP considera que é um tema que impacta diretamente na competitividade dos estados. Eu falo estados, mas vocês vão ver que a dimensão que eu vou apresentar aqui, ela se aplica totalmente às prefeituras, tá? Esse ranking foi criado pela ABEP. A ABEP, o que é a ABEP? A ABEP é a Associação Brasileira que representa as empresas estaduais de TIC, né? Então, basicamente, todos os estados Rodrigo, têm... Só adiantando aí, o CLP deve lançar no mês que vem o ranking dos municípios, né? Isso também. Setembro agora, ou outubro, o CLP deve soltar um ranking também, desculpa. No evento, né, eles comentaram, e acho que é uma informação bem interessante, porque dá um norte mesmo, assim, para você saber o que você precisa melhorar, quem que você pode conversar para trocar essa experiência. Então, no caso da oferta de serviços digitais, foi construído pela ABEP, assim, essa organização que representa as empresas estaduais de TIC. No Espírito Santo tem a Prodeste, né, que é a participante da ABEP, mas ela contou com o apoio desse grupo de transformação digital, né, que é formado por vários integrantes dos estados, e eu sou participante dele também. O CONSAD, que é o Conselho dos Secretários de Administração e Planejamento, e teve um apoio do BID, né, que é um organismo internacional e que está fazendo muitas pesquisas relacionadas a esse assunto. Okay? Esse ranking, basicamente, ele trabalhou em 3 dimensões. Eu vou entrar um pouco mais em detalhe em cada uma, mas o primeiro ponto é assim, capacidade de oferta digital de serviços. Então, ele procura mapear algumas condições que os estados ou prefeituras têm que ter para pensar numa oferta de serviços digitais, né? Não adianta você já pensar no serviço se você não tem uma capacidade, uma estrutura para isso. No caso de oferta de serviços digitais, ele identificou 10 serviços aí na esfera estadual que seria interessante você avaliar a maturidade, sabe? E a questão da regulamentação, e isso se aplica não apenas aos estados, mas essas regulamentações têm que ser aplicadas aos municípios também, entendeu? Entrando um pouco agora na dimensão da capacidade para oferta digital de serviços, né? Que é o que você tem que levar em consideração. Peraí, rapidinho que... Apareceu aí? Meu menino tá na correria aqui danada, só... Vamos lá. É assim mesmo, Rodrigo, se preocupa não. Então, dentro da dimensão da capacidade, né, do que o Estado ou uma prefeitura tem que se preocupar para oferecer um serviço digital de qualidade? O primeiro ponto é um portal, né? E aí tem uma grande preocupação que o índice procurou avaliar, é a questão do portal único, né? O governo federal tem trabalhado muito nessa questão do gov.br,
E ele procurou avaliar um pouco disso, porque acaba que a gente tem dentro do Estado e dentro dos municípios uma fragmentação muito grande dos portais. Então, cada secretaria tem o seu portal e dentro de cada secretaria ainda tem vários sites. Então, a intenção, até para facilitar esse relacionamento com o empresário ou com o cidadão, de você ter um portal único, seja um contato único, né, de um relacionamento com o usuário do serviço público. Um outro ponto também importante é a questão do quadro geral dos serviços públicos. E esse é um trabalho, depois eu vou falar um pouquinho mais, é você ter nesse portal, de fato, quais serviços públicos são prestados pelo Estado, pela Prefeitura. E o usuário de serviço público tem muita dificuldade de saber se isso é prestado pelo Estado, isso é prestado pela Prefeitura, pelo governo federal. Então, esse é um trabalho muito interessante de você ter esse quadro geral, né? Existe um termo que é a carta de serviços, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O terceiro ponto é a questão do agendamento, né? Isso ganhou uma força muito grande agora na pandemia, principalmente para você organizar as centrais de atendimento. A gente tinha aquela lógica daquelas filas enormes, né? E hoje em dia é interessante você ter um sistema de agendamento para você organizar a sua fila, organizar a vida do cidadão e dele não ter que ir para uma fila, ficar lá, chegar às 5 horas da manhã e ficar lá 2 ou 3 horas esperando. Então, esse é um ponto importante de se verificar. A questão de avaliação de serviços, isso ganhou uma força, cada dia tem ganhado uma força muito grande. E a área privada, né, isso tem isso muito forte, que é você escutar seu usuário, né? Você ter essa capacidade de receber essa avaliação, esse feedback e responder, né? Não adianta você simplesmente receber essa avaliação e ficar lá com isso guardado, né? A gente está fazendo um trabalho agora muito forte com a questão dos apps governamentais. E não tem informação melhor do que você pegar os comentários que estão lá na loja do app. Então, assim, responder isso, assim, ver aquela informação como uma informação válida. Você não precisa contratar a pesquisa, isso já está lá, o cidadão já está te dando essa avaliação, sabe? Outro ponto muito importante que o Brasil, de certa forma, está muito atrasado, e hoje a gente teve a publicação de uma lei, não sei se vocês viram, o presidente sancionou a lei das assinaturas eletrônicas. Depois vale a pena dar uma lida sobre isso. A gente tinha muita questão do certificado digital como uma forma de identificar o cidadão, só que isso é caro, né? Assim, uma população muito pequena tem acesso à questão de certificado digital. Essa lei criou uma nova possibilidade de assinatura. Então, depois é importante dar uma lida nessa lei, que foi sancionada hoje pelo presidente, e acabou que ele o Congresso tinha inserido algumas questões nessa lei, até, assim, na minha visão, até estava burocratizando o processo e acabou que o presidente sancionou a lei com veto, com esses vetos. Um veto importante que eu vi lá é a questão de transferência de veículos. O Congresso colocou que obrigatoriamente você teria que ter certificado digital para fazer a transferência. O veto foi no sentido de você não precisar necessariamente de um certificado digital. Então, depois vale a pena dar uma lida nisso, e eu vou falar um pouco mais para frente sobre essa questão da identificação do cidadão, até porque o governo federal tem uma iniciativa muito interessante que as prefeituras e os estados podem aproveitar dessa solução oferecida pelo governo federal. E o último ponto é a questão da ouvidoria, né? Assim, já tem ganhado uma força grande, né, das prefeituras, os estados têm essa ouvidoria, mas trabalhar a questão das ouvidorias, saber utilizar, pegar essa informação, utilizar as informações para simplificar o serviço público. Então, é um ponto que ganha muita força. E o outro ponto que ganhou uma relevância muito grande, eu acredito, os estados estão melhor em relação a isso, mas as prefeituras ainda, eu acredito que carecem de uma solução para otimizar os seus processos administrativos, né? Você já deve ter provavelmente escutado um pouco do Sistema Eletrônico de Informações, que é um sistema que tem se expandido pelo Brasil como um todo. Se eu não me engano, o governo do Espírito Santo tem uma solução própria, ele nem utiliza o SEI,
mas é uma solução que dá um ganho, assim, principalmente agora que a gente entrou em teletrabalho, a maioria dos estados, prefeituras, quem não tinha uma solução de processo eletrônico, fica quase impossível você operacionalizar um teletrabalho, né? Questão de assinatura eletrônica. Então, esse é um ponto importante e de se verificar, de utilizar uma solução para você otimizar os seus processos eletrônicos. E a gente utiliza aqui em Minas Gerais o módulo de peticionamento eletrônico, que é o empresário ou o cidadão, em vez de ter que se deslocar a uma unidade do governo, ele fazer protocolar isso, peticionar isso de forma eletrônica. Então, isso também tem um ganho muito grande, né? Isso simplifica muito a relação. Isso ganhou uma força muito grande agora com a questão da pandemia. Dentro lá da carteira, eu vou dar um exemplo aqui de Minas, que a gente acabou de atualizar, e isso é uma informação muito importante, é de você pegar todos os serviços que são prestados pelo órgão e fazer uma avaliação da maturidade dele digital. Aqui em Minas, a gente pega cada etapa do serviço e faz uma avaliação se o serviço é presencial, se o serviço é digital. O digital é no seguinte sentido: o cidadão não precisa se deslocar para uma unidade. Ele pode fazer isso de forma eletrônica, mas ainda eu tenho uma pessoa, um servidor público lá do outro lado tratando essa demanda. Ou autosserviço. Aí isso é automático. Eu tenho alguns casos aqui em Minas Gerais de abertura de empresa, dependendo do tipo da empresa, que ela já tem automaticamente, você já faz o cadastro, já tem essa abertura automática. Não tem uma intermediação de um servidor. E dentro desse diagnóstico, que aí é muito importante, sendo presencial, você fazer uma análise se é possível ser digital, né? E é possível ser autosserviço, até para direcionar as suas ações. Com isso aqui, a gente criou um índice de transformação digital dos serviços. A partir daí, a gente consegue fazer uma avaliação mais clara de onde que a gente pode chegar. E aí um ponto que eu gostaria já de desmistificar, de quebrar, o pessoal fala muito assim, governo 100% digital. A gente tem que tomar cuidado com essa expressão 100% digital, porque tem algumas etapas, pela característica da etapa, ela não vai conseguir ser digital. Então, a questão de doação de sangue, que eu dou muito exemplo dela. Basicamente, a gente tem 3 etapas. Eu tenho a etapa do agendamento, que ela é autosserviço, eu faço agendamento online. Eu tenho a etapa da doação de sangue, que essa, sim, por enquanto, ninguém achou uma forma de fazer uma doação online de sangue, né? E tem uma terceira etapa, que é a questão de você receber o resultado da doação de sangue. Em alguns hemocentros, você pode ir lá recuperar. Aqui em Minas, o agendamento online, a etapa de doação de sangue não tem como, né? Então, assim, ela é presencial e a característica ela vai continuar sendo presencial. E a questão de recuperar o exame, né? Hoje o usuário ainda tem que ir lá no hemocentro. A gente está trabalhando até o final do ano para o usuário não precisar buscar isso, porque a gente vai conseguir identificar ele, então ele vai conseguir fazer igual o laboratório privado, entendeu? Então é importante você ter essa análise do que pode ser realizado de forma digital para você saber até onde você pode chegar. A gente fez um diagnóstico aqui, aí eu trouxe aqui no caso da Copasa, que é a nossa companhia de saneamento de... Hoje ela está 82% digital, a gente fez uma análise que dá para chegar a 92%. Em Minas Gerais, de forma geral, a gente está em 65% e a gente tem o potencial de chegar a 80%. 20% das etapas, pela característica dela, não é possível ser digital. Então é importante ter esse diagnóstico, sabe? Para você ter um norte e saber que tipo de etapa você pode fazer essa transformação digital. Aquela questão da identificação que eu comentei, o governo federal tem uma iniciativa muito interessante, que é o gov.br. Minas Gerais já está utilizando essa solução, Rio Grande do Sul, se eu não me engano, o Espírito Santo utiliza alguns pontos. O que é isso, gente? Qual que é a iniciativa? Em vez de cada estado, cada prefeitura, cada órgão e entidade, porque isso acontece dentro do próprio estado, né? Acaba que a gente tem várias iniciativas. Para você entrar em contato com o meio ambiente tem um login, para você entrar em contato com a junta comercial é outro login. O governo federal criou o gov.br.
O gov.br nada mais é que um login único do governo federal, que atualmente ele já tem 70 milhões de usuários cadastrados. Quem utiliza a carteira digital de trânsito, a carteira de trabalho digital, você já está utilizando essa conta do gov.br. A Receita Federal recentemente migrou também para o gov.br. E aí, em Minas Gerais, a gente já está utilizando ele meio mesclado. A gente dá a possibilidade do gov.br, mas dá a possibilidade do nosso também, mas até o final do ano a gente vai utilizar só o gov.br. Porque isso facilita muito o relacionamento com o cidadão. Ele não precisa ficar com vários logins, né? E o gov.br, ele tem várias formas de autenticação. Ele tem uma forma que é uma forma mais simples, que é ele só faz uma consulta de se o seu CPF é válido ou não, ele faz um processamento lá na base da Receita, com até alguns momentos ele faz uma questão facial. Se você já tem a nova carteira digital, a sua nova carteira, né, que é a CNH digital, ele já faz o reconhecimento facial e já tem uma garantia maior que você é você mesmo. E com essa credencial você consegue acessar alguns serviços públicos que demandam um pouco mais isso, né? Não sei se vocês viram, recentemente o INSS está fazendo a questão de prova de vida. Começou com uma prova de conceito, com algumas unidades, mas a intenção é que o aposentado não tenha que se deslocar para fazer isso. Você já tem a facial dele, ou no caso da CNH, ou agora fez a parceria com o TSE também. Então, esse é um grande ganho. Então, assim, isso não está focado só no governo federal. O governo federal, aí tem essa proposta da Rede Gov, que acho que eu vou falar um pouco mais para frente, que ele possibilita, na medida que ou o Estado faça adesão à rede de governo digital, você tem acesso a isso a sem custo. O governo federal não cobra isso dos municípios, sabe? Ou dos estados que fazem essa adesão. Essa é uma primeira dica que isso facilita muito a vida do cidadão. Aqui eu estou dando, aqui foi na dimensão de 10 serviços focados em estado, tá? Que foi avaliado lá naquele índice, mas alguns serviços aqui acabam que ele se aplica à prefeitura também, a questão de matrícula online, né, das escolas. Tem alguns estados que acaba que o estado assume essa matrícula online também dos municípios. Eu não sei se o Espírito Santo segue essa linha, tá? Questão de consulta online, né, de frequências dos alunos para o pai. A gente teve a divulgação agora do IDEB, né, e até Espírito Santo teve um destaque nesse índice, mas é do pai fazer esse acompanhamento, né, assim, em tempo real, se o aluno, como é que tá o desempenho do aluno? O aluno está indo na escola? Não está? Então, assim, tem esse ponto. A questão da Covid agora, vários estados e prefeituras criaram, né, e até foi alterada a legislação federal, para o atendimento por videoconferência, né, a telemedicina. Existia um tabu referente a isso, com questão do Covid, isso foi liberado. Então, acredito que vai ser uma tendência daqui para frente. A questão de abertura de empresas e fechamento, nota fiscal. Aí são serviços aqui que são mais focados aí na esfera estadual mesmo, que é carteira de identidade, e CNH, e a questão de segurança pública, né? Entrando agora um pouco no mérito, e essa aqui eu recomendo, isso aqui é uma lei federal que não se aplica só à esfera federal, é uma lei que se aplica tanto a estados, a municípios, que é a primeira, a 13460, ela até chamada, ela é conhecida como o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, é meio que uma réplica lá do Código de Defesa do Consumidor. Ela coloca vários pontos para simplificação da relação com o Estado. E depois veio uma lei, que é a Lei 13.726, que ela é conhecida como a Lei da Simplificação, que ela também traz novas questões que os estados têm que trabalhar, as prefeituras têm que trabalhar. E é uma questão que ainda os estados, apesar dela já estar vigente, ainda os estados e as prefeituras precisam se adaptar a ela. Eu dou um exemplo muito claro. Essas leis falam assim, que você não pode exigir do cidadão uma informação que o Estado já tenha, né? Então, exemplo, eu vou lá na Secretaria de Meio Ambiente e ela me pede o contrato social. O contrato social é da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. O Estado não tem que pedir isso já está na base do Estado.
Então, mas é um trabalho, assim, é muito grande e que precisa de uma jornada, sabe, para fazer essa transformação, mas que tem um ganho absurdo, né, de simplificação tanto para as empresas, enfim, quanto para os usuários, para o cidadão. Aqui é um resumo, né, da lei federal, né, do Código de Defesa do Usuário de Serviço Público, basicamente o que a gente já comentou, e ela cria uma figura também do Conselho de Usuário do Serviço Público. Isso ainda é um conceito muito novo, e o conceito, basicamente, ele procura tentar trazer o cidadão mais próximo para auxiliar nessa avaliação do serviço público. Esse aqui é o resultado, né, do ranking. Aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado aqui, né? Minas Gerais ficou em primeiro lugar, junto com Santa Catarina. Aí tem um endereço aqui na apresentação, vale a pena depois, com um trabalho bem interessante. Nenhum estado chegou a 100%, né? Assim, a maior nota foi 78%. Então, todos os estados têm um gap ainda para trabalhar. Então, e esse ranking é importante para dar esse norte, para ver o que precisa melhorar. Ok? Espírito Santo aqui está em quinto. Em Minas Gerais, a gente tem um programa que foi criado agora em 2019, chamado Programa Minas Atende. É um programa focado na questão da transformação digital dos serviços públicos. E é um programa, pela primeira vez, entrou na agenda estratégica, de fato, do governo. Então, de 45 em 45 dias, eu tenho uma reunião com o governador Romeu Zema para ele acompanhar de como é que está isso, sabe? O que está pactuado, como é que estão os índices, o que precisa melhorar. Então, até a Brasil Lab, né, que é uma organização que incentiva a questão das startups, né, no setor público. Ela até fez um registro desse programa nosso, e até eu coloquei o link ali, para quem tiver mais interesse de avaliar e conversar um pouquinho mais sobre ele. Dia 12 de maio, a CETIC, né, a CETIC e a NIC-BR, que são organizações focadas nessa questão também de tecnologia, soltou uma pesquisa de governo eletrônico. Aí eu trouxe só um retrato aqui focado em prefeitura, que eu achei bem interessante trazer para vocês. Rodrigo, a gente entrou em contato com a CETIC tentando dissecar por município esses resultados, mas eles falaram que não dá. O compromisso com eles, com os municípios, é que eles não dariam dados no nível de granularidade que a gente queira, né, para comparar os municípios, mas a gente tentou. Não, que pena, que de fato só está agregado. Assim, eu trouxe aqui, eu tentei procurar e não achei. Mas, assim, qual que é o bom do CETIC? Assim, ele já dá uma orientação, sabe? De que tipo de soluções, aqui no caso um indicador novo, né? Ações de uso de tecnologia focada na gestão urbana, que é basicamente questões de prefeitura, né? Então, assim, bilhete ou cartão eletrônico, a questão de ônibus com GPS para você fazer essa avaliação do tempo se está demorando ou não o ônibus, a questão de iluminação, e esse é um assunto que eu estou, principalmente questão de parceria público-privada, eu estou vendo que está ganhando uma força muito grande, né? Tem várias prefeituras soltando PPP focada na questão da iluminação, mas aí olhar a iluminação não apenas como uma iluminação, mas é uma solução de uma iluminação inteligente. Tem gente colocando câmera para auxiliar em segurança pública. Então, esse é um assunto muito relevante para avaliar, e é um assunto novo, sabe? E, assim, com a lei federal, se eu não me engano, né, essa questão da iluminação passou para a responsabilidade das prefeituras, né? Então, assim, é um ponto para se avaliar. E a questão de rede de semáforos controlada à distância também, né, com centro de operação. Então, é um ponto também, eu achei bem interessante esse ranking, ele dá uma noção de como é que tá as prefeituras, né? Aqui ela só divide por porte, de fato ele não tem ali o nome, né, de cada prefeitura. E por fim também um ranking recente, que vale a pena fazer uma avaliação, é a questão do ranking das cidades amigas da internet, né? A gente tem principalmente, provavelmente agora no ano que vem, a gente tem o leilão do 5G, né? A Anatel deve estar publicando junto com o Ministério das Comunicações,
mas você tem várias cidades que ainda tem uma dificuldade muito grande. A legislação dificulta muito a implantação de redes de telecomunicações. Então, esse ranking, que ele é recente, né, do Sindtele Brasil, é uma referência boa para avaliar se a cidade está bem ou não colocada. E é um ponto, eu acredito, que os prefeitos têm que tomar esse cuidado, porque a tendência, se você está com uma legislação que dificulta esse processo, não há que se falar em transformação digital se a população não tem acesso a 4G e 5G, né? E a gente está com uma briga grande aqui, eu brigo com meus colegas da Prefeitura de Belo Horizonte, porque Belo Horizonte está ruim, né, no ranking. Ela está lá em 92, sabe? Uberlândia já está em segundo. Então, esse é um ranking, ele pega 100 maiores cidades, né? E é um ponto que vale a pena depois também dar uma olhada, porque é um impacto muito grande. Então, basicamente, acho que foi isso que eu queria trazer para a gente conversar aqui. Meu contato aqui disponível, meu e-mail, meu LinkedIn. E basicamente é isso que eu queria apresentar para vocês, assim. Legal, Rodrigo. Pô, muito obrigado. Acho que é disso que a gente estava falando mesmo quando eu conversei com você. Objetividade, né? Acho que aí você trouxe os indicadores, né, que são utilizados pelos rankings, que, claro que a gente sabe a dificuldade, muitas vezes, de medir esses indicadores, né? A data de referência de um é de um ano, do outro é de outro ano, não tem regularidade, muda a metodologia, mas, de qualquer forma, os principais indicadores estão ali e, sem dúvida, funciona como norte, né? Eu consigo, né, a partir desses indicadores, sentar com o candidato a prefeito e falar assim, tá, você vai colocar GPS, vai disponibilizar a posição do GPS de cada ônibus para qualquer menino que esteja na escola entediado pensar em como criar um aplicativo para fazer esse acompanhamento, dados abertos, coisas relacionadas a acesso à informação de alunos nas escolas, né? Bem interessante, eu acho que abre com muita clareza para a gente aí como que a gente deve fazer o nosso contato com os candidatos. Muito obrigado. Eu vou abrir com uma pergunta, eu já estou vendo o Bessa se movimentando, que geralmente é ele que quer fazer as primeiras perguntas, ele já veio estudado, mas todo mundo fica à vontade aí para levantar a mão, tanto virtualmente como fisicamente, que eu vou anotando aqui. Rodrigo, uma coisa que a gente ouve bastante, e a gente fez um evento com o Brasil Lab, inclusive, ano passado, aqui no Espírito Santo, em ação, uma coisa que eu estava conversando com o Guilherme, né, é justamente, tipo assim, o impacto que a gente vê sobre, vamos botar assim, o servidor que, por N motivos, está desestimulado, que não acompanhou a tecnologia, a inovação e essa necessidade do Estado dar essa resposta e ganhar a confiança do servidor, do cidadão. Porque esse tema de aumentar imposto e não ver o retorno já tá ficando saturado, né? As pessoas não estão aguentando mais mesmo. É uma coisa, o recurso que vai para o Estado está sendo destinado para coisas que não dão resultado na ponta, né? No serviço que é percebido pelo cidadão. E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente dos desafios nesses 15 anos de carreira que você tem e alguma dica, assim, né? Como que eu chego alinhando expectativas, tanto daquele servidor que vai ter a vida mudada, porque ele vai deixar de fazer muitas vezes algo manual para analisar resultado e pensar numa solução macro. E que dicas que você pode dar para a gente aí? Ótimo, Orlando. Assim, esse aspecto da questão do servidor não tem como, né, desconsiderar, porque não adianta tecnologia se não tem a pessoa para utilizar ela da melhor forma, né? Dentro do programa Minas Atende, a gente tem uma frente muito preocupada no treinamento e na capacitação do servidor para esse processo, sabe? A gente criou uma rede de agentes de simplificação, que a gente tem basicamente de 2 a 3 servidores em cada órgão, que são nossos parceiros para verificar como que pode transformar. Porque não adianta o Rodrigo, lá da Secretaria de Planejamento, falar assim, Secretaria da Educação, vai aí e transforma seu serviço. Se você não criar essa rede
essa capacitação e demonstrar como você, como um parceiro disso, não tem como isso sair. Então, a gente criou essa rede de simplificação. A gente tem treinamentos, assim, periódicos. A gente criou um programa de treinamento desse servidor. E até eu estava, antes daqui, a gente estava numa live, que aí a gente também tem um Prêmio Inova aqui em Minas Gerais. O que é o Prêmio Inova? A gente valoriza as principais iniciativas de transformação dos serviços. A gente fez um prêmio, já está na sua 5ª edição, e até esse ano tem uma inovação, que a gente fez uma parceria com o nosso Banco de Desenvolvimento, então ele patrocina o prêmio. Então, o primeiro lugar, pode ser individual ou grupo, ganha R$5.000, o segundo lugar R$3.000 e o terceiro lugar R$1.000, que submete trabalhos, iniciativas interessantes de transformação de serviços, tanto focados em políticas públicas, que é para fora, quanto otimização interna. E esse ano a gente criou uma dimensão que chama o Estado Sabe Ouvir, que é um selo que a gente vai colocar o cidadão votando. Vai ser uma das pontuações. Então, lá no nosso aplicativo do governo, que é o MGPP, o que foi selecionado, o cidadão vai poder votar, na visão deles, nas melhores iniciativas, no sentido de estimular, incentivar as boas práticas dentro do governo. Então, esses são pontos que você tem que trabalhar. A questão da pandemia, né, igual o Sistema Eletrônico de Informações, tinha uma pequena porcentagem dos servidores que tinha uma certa resistência, estava lá no papel, mas acabou que não teve como, assim, ele foi para casa. Então, assim, em alguns pontos foi meio que a força. E ele viu como é que isso transformou o trabalho dele, né? A otimização do trabalho dele, ele não ter que fazer um relatório, mandar imprimir, ir lá na impressora, buscar o custo disso. Então, assim, otimizou em muito o trabalho. Então, vou falar que em um mês, a gente teve um aumento, assim, de 30% do nosso sistema eletrônico de informações. E a gente já viu que isso não volta mais, porque agora é uma tendência, entendeu? A questão da pandemia acabou que ajudou um pouco isso, sabe? Algumas coisas meio que foram... não foi por bem, né? Assim, não falar que foi por mal, não, mas que auxiliou bastante e impulsionou a transformação. Legal. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu tenho várias aqui que eu já fiz a conversa prévia com o Rodrigo 2 meses atrás, eu tenho outras coisas para perguntar, mas eu queria ouvir alguém. Senhor Orlando Caliman Pai, que está aqui também, conselheiro do Espírito Santo em Ação. Orlando, boa noite. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Eu queria, em primeiro lugar... Fala aí. Agora, com Orlando e Orlandinho, eu tenho que situar, né? Em primeiro lugar, cumprimentar o meu amigo Orlando, que é um prazer tê-lo na telinha, parabenizar o Rodrigo. E aí, uma dúvida que eu tenho. O seu estado é hoje um dos maiores estados da federação. Como é que se dá o processo de capilaridade da digitação em andamento no estado? Como é que está chegando na ponta? Porque quando você fala de um município, está restrito ao município. No seu caso, é estado. Fale um pouco disso para a gente. Como é que a comunidade está assimilando esse processo? Acho que me interessa bastante isso. E tem algum programa de desdobrar isso nos municípios, Rodrigo? Bessa, obrigado aí pela pergunta. E Minas Gerais é a federação com mais municípios, né, no Brasil, né? Então a gente tem para dar e vender. Deixa eu trabalhar primeiro, antes da questão dos municípios, mas de fato a questão do estado, né? O estado tem vários regionais, né? Como é que foi o processo, assim? Como é que tem sido o processo da transformação? A gente começa, no primeiro momento, no núcleo, né? Assim, no central. Na medida que a gente está com o núcleo bem construído, a gente procura criar a questão dos multiplicadores. Então, geralmente, a gente procura pegar uma regional do estado, porque não, assim, trabalhar um pouco, aí é uma dica, assim, trabalhar um pouco na linha de pilotos, porque senão você não aguenta, assim, muito grande, né? Eu falo assim, a regional de educação. Aqui em Minas Gerais, a gente tem 47 regionais de educação.
Se a gente já começar com as 47 ao mesmo tempo, não dá. Então, assim, é melhor você testar com algumas regionais antes e fazer um processo mais escalonado. Então, a gente tem procurado utilizar um pouco essa linha, sabe? A Secretaria de Meio Ambiente é um grande case nosso aqui, porque ela caminhou muito nessa linha e acabou que as regionais que pediram, sabe? E aí acaba que você cria que uma regional, outra regional meio que já está moderna, já está transformada. Por que eu não estou ainda? Então, meio que você cria aqui uma concorrência positiva. Então, eu recomendo, nessa questão da capilaridade, não dá para falar que eu vou entrar no estado todo de uma vez. É meio que loucura. É da gente tentar trabalhar central, depois vai para as regionais, algumas regionais, depois você faz essa expansão. E dessa forma a gente tem procurado trabalhar. Não chegamos ainda, vamos falar assim, a transformação digital, a gente tem maturidades e maturidades. Tem órgão que está muito mais maduro, né? E educação, até pelo tamanho dela, a gente não conseguiu ainda chegar em todas as escolas ainda. É um desafio, e agora, com a pandemia, fechou as escolas, né? Está começando a retomada agora. A gente deve começar essa discussão mais forte nas escolas agora com essa retomada. Mas a gente não vai começar com tudo ao mesmo tempo também, não. Tem alguns processos que é um pouco mais complicado, que aí tem que ser todo mundo ao mesmo tempo. Mas na medida que tem como não ser todo mundo ao mesmo tempo, eu recomendo. E na questão das prefeituras, Orlando, para terminar, assim, a gente tinha um interesse muito grande, principalmente na questão do sistema eletrônico de informações, que eu sei, de fazer expansão para as prefeituras. Só que o TRF4, como ganhou-se uma dimensão muito grande, o TRF4 meio que deu uma segurada para ele organizar o modelo de governança dele, e agora, provavelmente, em novembro, ele deve retomar essa discussão. A gente recebe diariamente pedidos, no caso de processo eletrônico, do SEI, mas o SEI é um código-fonte que é do TRF4, então a gente está esperando esse modelo de governança das prefeituras para a gente poder fazer apoiar, né, nessa expansão que a gente acha que tem um ganho muito grande. Muito bom, obrigado. Beleza. Alguém tinha começado a falar, mas eu infelizmente cortei. Eu peço desculpas. Quem quiser, eu não vi quem foi. É o Marcos Lina aqui da Sevilla. Fala, Boa Marcos. tarde a todos aí. Agradecer o Rodrigo pela participação, a iniciativa aí também da rede empresarial. Quando o Rodrigo colocou lá a questão da iluminação pública, né? Aqui em Vila Velha, nós fomentamos isso aqui com o prefeito, né? Articulamos isso também na Câmara e, por fim, a gente conseguiu aqui, né, juntamente com as outras instituições do setor produtivo, colocar essa pauta aí, inclusive tá para sair, já saiu a licitação para essas obras, para fazer a questão da iluminação inteligente, né? Inclusive, no nosso PDM, nós aqui conseguimos colocar um capítulo, né? Eu não sei se isso aí em BH ou nos outros estados é comum, né? Mas a nossa lei municipal, pelo menos aqui no Espírito Santo, eu desconheço, nós conseguimos colocar um capítulo da economia criativa que justamente fala de uma cidade conectada, interligada, com tecnologia, né? Mas nós temos observado aqui no município, acredito que também em outros também, a questão do governo local se preocupar com a questão de informatizar todo o sistema. Porque eu acho que um dos grandes desafios aqui do nosso município e de outros também aqui do estado é justamente fazer com que a prefeitura de fato esteja conectada, os processos estejam conectados, visando a desburocratização, né? Como é que isso é trabalhado a nível do governo estadual, aí onde o Rodrigo está, com a prefeitura? Existe algum incentivo, alguma cobrança? Isso é fomentado? Como é que isso se toca aí fora do nosso estado? Marcos. Oi, Marcos. Então, de fato, a gente percebe, principalmente prefeituras de menor porte, né, uma dificuldade muito grande nela, assim, ela não tem uma equipe adequada. O que a gente tem trabalhado aqui em Minas Gerais?
A gente, no caso, acho que um ponto, até teve um decreto agora, acho que obrigou, acho que todas as prefeituras a terem a questão do pregão eletrônico, né? E tinham, em Minas Gerais, era absurdo ainda as prefeituras que não trabalhavam com a questão do pregão eletrônico, que é um ganho, assim, né? Absurdo de eficiência. Então, a gente procura, no caso do pregão eletrônico, a gente disponibilizou tanto o portal de compras do Estado como opção, quanto incentivou também que o próprio governo federal tenha o Compras.net, né? Então, assim, não precisa ficar desenvolvendo, assim, não faça, acho que é uma primeira recomendação, da prefeitura, assim, da mais prefeituras pequenas, não terem sistemas próprios. Tentar incentivar a utilizar algum sistema que já existe, por isso que foi um pleito nosso aqui no caso do processo eletrônico, de tentar incentivar o SEI, né? Porque é um sistema já parametrizado, já está implantado em mais de 400 instituições, que atende perfeitamente. A gente teve esse bloqueio, por enquanto, do TRF4, mas liberando, a gente vai ter todo o interesse de incentivar essa disseminação na prefeitura, porque até para ela fazer um processo de convênio para a gente, se ela já faz tudo de forma eletrônica lá, ela não tem que fazer papel, o prefeito já faz tudo, já faz tudo de forma eletrônica, entendeu? E o que a gente tem no caso aqui, incentivado, Minas Gerais, e a gente tem uma demanda muito grande da população, é da questão de telefonia celular, né? Espírito Santo, acho que teve até uma experiência, eu esqueci o nome agora, que era levar sinal de telefonia celular também para os distritos, né? Numa dimensão menor. Aqui em Minas Gerais, em 2014, 88% dos distritos não tinham qualquer sinal de telefonia celular. Então, de 782, 692 não tinham. Então, não tem como você falar em transformação digital se a população não está com acesso à telefonia, com sinal 3G. Então, a gente fez um mecanismo aqui de incentivo, né? E aí é um modelo interessante, que é crédito outorgado de ICMS. E como é que funciona isso? Em vez dele pegar todo o recurso, como essa região não gera, não tem telefonia, não tem telecomunicação, ela não gera ICMS. Então, o Estado fez um programa de incentivo que, na medida que a operadora implantou a infraestrutura lá, começou a gerar ICMS, o Estado, em vez de pegar todo o ICMS para ele, falou, não, operador, essa parte aqui você vai utilizar durante um tempo para financiar essa infraestrutura. Então, foi um programa bem interessante nessa linha, focada no cidadão, tá? E nessa parte mais interna, a recomendação que a gente dá é, assim, na medida do possível, utilizar algum sistema que já existe. Não sei se eu respondi, Marcos. Legal, legal. Eu acho Sim, obrigado. Eu acho que o papel do governo do estado aí, né? Eu já vou passar. Temos um representante do governo do estado aqui, o Pedro pediu para fazer uma pergunta, mas nesse caso, né, Rodrigo, ajudar o município naquilo que é possível, né? Dando infraestrutura tanto no sentido de software, às vezes que já tenha, né? Já domine aquilo e abra para os municípios utilizarem, que é o caso do SEI, né? Só para vocês entenderem, o SEI é um sistema de tramitação de processos que foi criado pelo TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá do Paraná, e que, dada a sua eficiência e a sua facilidade de treinamento, aprendizado e replicação e multiplicação, ele foi sendo adotado no Brasil inteiro de maneira, tipo assim, espontânea não, porque tem que ter um convênio, tem que fazer, pedir para usar o código, mas hoje uma forma rápida de você implementar uma política de digitalização ou da tramitação dos processos é utilizando o SEI. Por isso que o Rodrigo está destacando tanto. E aí, Pedro, eu sei que aqui no estado a gente tem o nosso iDocs, né, que tem funcionado bem, numa plataforma muito amigável para os usuários. Aí já fica à vontade aí para fazer a sua pergunta e fazer o merchan também. Docs para a prefeitura eu cheguei a conhecer, né, depois, uma plataforma bem interessante também. Fala aí, Pedro. A gente não está te ouvindo, Pedro.
E você está com o microfone aberto. Bem, se alguém tiver alguma pergunta, enquanto o Pedro... Vê se agora melhorou. Agora foi. Estamos te vendo. Beleza. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Começar aí parabenizando, né, a apresentação do Rodrigo e a disponibilidade dele em estar aqui com a gente, compartilhando, né, a experiência de Minas. Eu vejo que a gente está bem sintonizado, né, assim, nos desafios que a gente tem pela frente, né? Aí falar um pouquinho do Espírito Santo, como é que a gente está posicionado aí, e fazer minha pergunta no final. Vou tentar ser breve aqui. Então, assim como no caso de Minas, né, a gente tem também aqui o nosso processo eletrônico, nosso processo digital, que é o eDocs. Aqui a gente adotou uma solução um pouco diferente, que foi um desenvolvimento próprio, né? Então a gente desenvolve isso como um time próprio do Prodeste. Nós aqui na CGE atuamos aqui na gestão junto com o Prodeste. O sistema já está rodando em todos os órgãos do governo. Está funcionando bem, né? A gente usou o SEI como benchmark, então avaliamos o SEI e procuramos fazer um pouco melhor no que ele não é tão bom assim, tem dado bons resultados, então esse é um ponto. Outro ponto que o Rodrigo citou, que a gente está caminhando bem parecido, é com relação a essa atuação em rede. Então aqui no estado a gente também tem uma rede de escritórios locais de processos de inovação em todos os órgãos do governo, que tem realmente a ideia de fazer essa transformação, levar a inovação para dentro dos órgãos. A gente concorda muito com esse ponto que o Rodrigo falou, que não dá para fazer isso de maneira centralizada, né? Quem entende, quem consegue transformar os serviços é realmente o servidor que está atuando na educação, na saúde, então a gente está bem sintonizado com isso. Enfim, querendo conhecer um pouco mais aí de como o Estado vem trabalhando nessa frente, também é só mencionar, mas eu não vou me estender muito, não. A ideia aqui, Rodrigo, da pergunta é, quando a gente fala de transformação... Claro. Eu acho que, se eu não me engano, vocês também tem um prêmio, né, do servidor também. Sim. A gente tem um prêmio aqui, que é o prêmio Inoves. Desculpa eu te cortar aí, Rodrigo. Ele já existe desde 2005, né? Então já teve muitas edições, foi vencedor do Concurso Nacional de Inovação no ano passado, em Brasília. Normalmente a gente está com um ciclo aberto de propostas, né? Então estamos recebendo propostas um pouco diferente de vocês aí. Os nossos projetos vencedores, eles não recebem uma premiação em dinheiro, mas eles recebem um recurso para desenvolvimento do projeto e apoio técnico para acelerar as etapas de desenvolvimento. Então, é bem inspirado no processo de aceleração de startups, né, que ocorre na iniciativa privada, mas tem sim, obrigado aí pela lembrança, Rodrigo. O que eu queria perguntar, cara, é o seguinte: a gente, quando fala em transformação digital, fica muito em mente esse viés da digitalização de serviços, de levar serviços para o meio digital, mas, pelo menos o meu entendimento é que o governo, né, o setor público, não pode fechar os olhos aos usuários analógicos, né? Então, a gente tem aí um legado de usuários analógicos que serão analógicos ainda por um bom tempo, né? Então, tem pessoas que eu acredito que não vão se tornar digitais assim num curto período. Então, a gente precisa oferecer caminhos para atender esse público com a mesma eficiência que a gente está atendendo quem usa os canais digitais na integralidade, né? Então, um dos pontos era, enfim, querer saber como que vocês aí em Minas têm visto isso, né? Se vocês já têm alguma solução, algum experimento que tem dado bons resultados. A gente está aí também preocupado com isso, né? Então, não pode deixar pessoas de fora. E um outro ponto é essa ideia de governo como plataforma, que dialoga um pouquinho com esses questionamentos que fizeram sobre municípios, mas eu queria saber, assim, do ponto de vista até de integração com outros poderes, né? Como que vocês têm visto isso, né? A justiça presta também algum tipo de serviço, né, ao cidadão, o legislativo também presta. Então, mesmo que não tenha um sistema único, se vocês têm trabalhado isso, de levar tudo para uma plataforma, ou as informações, enfim, como que vocês estão lidando com esses dois desafios, que eu entendo que são dois aí desafios muito relevantes também. Excelente, Pedro. Obrigado aí pelas perguntas. O primeiro ponto, assim,
nesse governo, a partir de 2019, eu tenho uma subsecretaria que ela tem 2 superintendências. Ela tem uma superintendência de governança eletrônica, que é focada na tecnologia para dentro, e foi criada uma superintendência de canais de atendimento. Dentro dessa superintendência de canais de atendimento, eu tenho uma focada em atendimento eletrônico e tenho uma em atendimento presencial. Que é o que acho que a sua pergunta. Aqui em Minas Gerais, e a gente tinha isso descolado, sabe? Era meio assim, o atendimento presencial para lá e o atendimento eletrônico para cá. Agora a gente colocou isso tudo no mesmo braço. Em Minas Gerais, a gente tem as centrais de atendimento, que aqui em Minas não poderia ter nome melhor, chama UAI, Unidade de Atendimento Integrado. São 31 unidades, 3/4 delas são no modelo PPP, parceria público-privada, e o restante é o modelo de gestão do Estado. A gente tem basicamente a gente está muito integrado, como está dentro da mesma superintendência, a gente procura trabalhar isso de forma muito integrada, né? Porque eu concordo com você, não há como desconsiderar o atendimento presencial, isso sim, a gente vai incentivar, mas de fato tem que dar esse canal alternativo. Então a gente tem isso. O que a gente tem feito? Porque a nossa dimensão, assim, a gente tem 31. Nós temos 853 municípios, ou seja, a gente não atende todo mundo, né? A gente está no seguinte ponto agora, que a gente está avaliando em 2 alternativas para a gente ampliar essa nossa rede, tá? Presencial. Uma é uma iniciativa com os Correios estão meio que nesse momento, né, nesse turbilhão, mas os Correios têm uma rede muito grande no Brasil como um todo. Então, eles têm um projeto chamado Balcão Cidadão, depois vale a pena olhar. E aí o modelo é um pouco diferente, tá, Pedro? Porque, assim, ele vai prestar serviço para o Estado, mas aí ele vai cobrar pelo serviço. Então, você dá a opção para o cidadão se ele quer pagar para os Correios, e isso acontece com o CPF. Hoje, se você vai emitir o CPF nos Correios, você paga lá uma taxa. Então, a gente está procurando fazer a gente assinou um termo de cooperação com eles ano passado, e estamos na discussão, ver a pandemia, né, enfim, mas a gente está nessa discussão de ampliar essa rede do Estado em parceria com os Correios. E uma outra possibilidade também, a gente está estudando, é a questão dos cartórios. O cartório também está precisando de se reinventar. Então, existe um projeto deles chamado Ofícios da Cidadania, que também o cartório tem uma rede muito grande, né? Então, assim, falar que o Estado de Minas Gerais, na situação que a gente está, a gente vai construir unidade de atendimento presencial? Não vamos. Assim, a gente está numa situação super complicada. Então, a intenção é aproveitar alguma estrutura já existente e fazer essas parcerias nesse ponto. Na questão da plataforma, nosso grande desafio assim, com o MGPP foi, primeiro, a gente tentar ser uma plataforma dentro do próprio governo, sabe? Porque é uma disputa muito grande dos órgãos. E hoje em dia a gente já está com isso já mais consolidado e a gente conseguiu trazer as concessionárias, né, as empresas públicas, de água e de energia para dentro do nosso aplicativo, que já foi um grande ganho. A gente está discutindo agora com o PROCON, para ver se a gente consegue trazer PROCON, trazer serviço do governo federal em alguns pontos. Então, assim, não é a gente tem hora que fala que a questão não é nem tanta tecnologia, é mais esse modelo de governança, né? Que acho que você sabe, você tem que ter um trabalho muito grande, TRE também, né? Que é um parceiro, já presta serviço nas UAIs, então a gente está procurando trazer isso dentro. Mas eu acho que acredito que o principal ponto não é tecnologia, é o modelo de governança, é a questão do ganha-ganha, então, assim, ter essa rede. Não sei se consegui responder. Oi. Alô? Respondeu sim, Rodrigo. Obrigadão aí pelas dicas aí, acho que vai dar para aproveitar aí o que você falou. E estou à disposição, se quiser marcar uma reunião sobre a questão das UAIs, sabe? É um modelo bem, assim, bem legal, bem interessante, tem uma gestão bem por indicadores, né? Até como a gente tem a parceria público-privada, a gente tem que monitorar, então depois a gente está à disposição se precisar. Bacana, Rodrigo. Obrigado, cara. A gente aqui também, viu? Se precisar trocar uma figurinha, estamos à disposição. Eu troco aí direto, eu converso muito com a Marciane, né, da Prodeste, né, Marciane? Do Prodeste, sim. O Tasso, né, também. Eu tô com essa ideia. Beleza, show de bola, Rodrigo. Obrigado, cara. Rodrigo, como é que você está de horário aí? Acho que o Dionísio queria fazer uma pergunta. Eu tenho até 5h10, tá? Tem mais 10 minutinhos, tá tranquilo.
Beleza. Dionísio, você abriu o microfone aí, queria fazer uma pergunta? Acho que esse microfone está no mudo, Dionísio. Bem, alguém tem mais alguma pergunta enquanto o Dionísio acerta o microfone dele lá? Deixa eu fazer uma pergunta que serve tanto para Minas quanto para o Espírito Santo, né? Ele falou no Banco de Desenvolvimento de Minas, e aqui nós temos o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, lá são os dois, praticamente poucos estados que ainda têm Banco de Desenvolvimento, né? Eu sei que aqui no caso do Bandes, ele abriu linhas de financiamento, inclusive, para prefeituras, né? Que pode ser, inclusive, para essa área, para adequar, né, vamos dizer, os municípios para essa questão da digitalização. Em Minas também, lá o BDMG tem essa abertura? Ele focou muito na questão da linha de crédito agora em pandemia, ele conseguiu parceria com vários até institutos internacionais e tem focado muito em apoiar, principalmente nesse momento atual, né, as prefeituras. E até o do banco, recentemente, a gente conseguiu fazer uma parceria com ele, a gente está começando a inserir serviços do BDMG, do banco, na nossa plataforma. Então, de simular crédito, fazer simulação, então a gente está com uma parceria bem interessante, o presidente Sérgio lá, ele é bem engajado, assim, então contou. Ótimo. Dionísio, você está com o microfone aberto agora. Eu estou com o microfone aberto. Não, na verdade, só queria me desculpar porque eu acabei atrasando a chegada que eu estava em atendimento, mas depois eu vou pegar todo o conteúdo. Eu queria parabenizar a todos só. Obrigado. Beleza. Obrigado. Rodrigo, aí, tipo assim, já encaminhando aí, né? Já faltam 5 minutos para o seu horário limite, né? Mas não precisamos chegar lá. Eu queria, tipo assim, qual 2 ou 3 pontos aí que você acha mais relevantes, assim, quando o Alexandre, lá de Cariacica, for sentar com os candidatos a prefeito lá, o que você acha que eles têm que chegar e falar assim, seu candidato, ó, esse ponto aqui, em termos de governo digital, transformação digital, o que é mais relevante, o que é mais estruturante e que dá para a sociedade civil organizada tanto acompanhar, cobrar e colaborar? Vamos lá. O primeiro ponto, assim, até como é início, e aí tem que ser rápido, assim, o prefeito ter um diagnóstico da realidade dele do serviço, sabe? Mapear o que de fato a prefeitura está fazendo. Ter a carta de serviços da prefeitura. Porque se você não tem a sua carta de serviço, a população não tem uma noção do que você está prestando. Então, esse é o primeiro, eu recomendo, assim, e aí não é gastar 1 ano, né, gente, para fazer isso. Isso tem que ser logo no início, para ele ter uma noção de que tipo de serviço e o nível de maturidade desse serviço. Essa é a minha primeira recomendação. Segunda recomendação é ter uma ouvidoria forte. Em que sentido? De escutar a população e trabalhar em cima dessa sugestão. Não adianta também só ficar lá a ouvidoria para receber e ninguém atuar com essa informação. Então, essa é o ponto principal. E o terceiro ponto é procurar não desenvolver as coisas do zero, assim. É tentar achar parceiro, assim, o governo federal está com parceria com a RedeGov, procura Estado, vê se tem alguma startup disponível, tenta construir parceria, assim, procurar o que tem de bom, o que tem de ruim, não ficar redesenvolvendo, já tem muita coisa já pronta, né? Então, assim, essas 3 dicas e dar uma olhada nessa questão da infraestrutura, assim, da legislação, sabe? Para telefonia e infraestrutura. Porque as operadoras, ontem eu estava com reunião com a TIM assinou um TAC com a Anatel, né, recentemente, foi o primeiro TAC assinado, que ela vai reverter as multas que ela tinha com a Anatel para a infraestrutura. Então, ela já fechou, a Anatel escolheu, Minas Gerais é um estado que vai receber muito investimento, mas ela falou assim, Rodrigo, estou com uma dificuldade absurda, assim, eu quero colocar infraestrutura no município, só que a legislação não deixa, assim, então, assim, tentar trabalhar essa questão normativa, sabe? Tentar simplificar, porque se você deixar isso
uma burocracia, você vai perder o investimento e isso vai para outra prefeitura. Assim, a operadora vai deslocar, ela não vai ficar esperando. Então, acho que são alguns pontos que eu acho que vale a pena bater esse papo com o prefeito. Você acha que vale a pena, tipo assim, fazer uma argumentação com o prefeito de ter ou uma secretaria especial ou uma subsecretaria focada nisso, para não ter que dividir atenção com outras atividades? Eu vou te falar, Orlando, assim, até dependendo do porte da prefeitura, eu acho até complicado. Eu, como subsecretário... Aqui são todas as prefeituras com mais de 100 mil habitantes. Ah, tá. Não, aí, assim, é porque não dá para eu pedir isso para uma prefeitura pequena. Assim. Agora, uma prefeitura com mais de 100 mil habitantes, é interessante, aí depende, vai variar do porte, ter alguém preocupado com essa pauta de transformação digital. Aí, quando fala pauta de transformação digital, é que vai ficar só focado na questão do sistema, mas essa questão da cidade inteligente, né, que a gente discutiu aqui agora, a questão de iluminação, olhar essa questão com foco não só apenas como iluminação, mas olhar que esse negócio como que isso pode otimizar o fluxo da cidade. Isso eu acredito que com certeza vale a pena ter alguém focado, porque senão isso se perde, né? E tem que ter alguém conectando isso, né, dentro da prefeitura. Beleza. Então, Rodrigo, muito obrigado pela aula aí, pelo compartilhar esse conhecimento com a gente mais uma vez, a gente conversando sobre isso. Espero que a gente converse muito mais para a gente aprender cada vez mais, né? Com vocês e com o Pedro também da SEGER, que vive isso aqui no estado. Pedro, nós vamos rodar o estado aí e levar você a conversar com as prefeituras, tá? Espera aí que a gente vai fazer o convite. E aí eu queria aproveitar, Alexandre, você tá ligado aí na nossa fala? Pedir para você fazer a fala final aí, agradecer o pessoal em nome da rede empresarial. Orlando, eu não escrevi nada não, pode falar assim mesmo? É lógico. Gente, obrigado pela participação aí de todos. Nós temos um imenso desafio em transformar o mundo com tanta demanda em muito pouco tempo e com tanta escassez de recurso financeiro e principalmente humano. Os desafios das cidades agora vão ser assim, intensos, imensos. Os novos prefeitos vão enfrentar uma restrição de recursos de toda a natureza e vai ser muito importante o nosso apoio no sentido de dar caminhos. A gente precisa ajudar a dar caminhos. Gente, obrigado e até a próxima, então. Boa tarde a todos. Obrigado, Orlando. Terça que vem, gente, a gente vai falar sobre desenvolvimento econômico com o Bruno Bordarovski, que foi secretário de Planejamento em Mesquita, secretário de Finanças, subsecretário de Finanças, acho que na cidade do Rio de Janeiro, talvez em Niterói, eu vou verificar direitinho, mas é uma pessoa muito mão na massa, já passou no município e viu muito desburocratização. Hoje ele está no Ministério da Economia, então vai poder também fazer esse link, né, de uma visão mais macro com o dia a dia do município. Então, terça-feira, às 17 horas, a partir de hoje, a gente vai mandar convite para vocês agendarem aí. Brigadão, Rodrigo, mais uma vez. Até semana que vem, gente. Um abraço. Agradeço o convite, gente. Obrigado aí. Espero passar essa pandemia, poder visitar o Espírito Santo novamente, Dunas de Itaúnas, Marataízes, Guarapari. Mineiro, você sabe que a nossa praia é vocês aí, né? Sem dúvida. Ele sabe o caminho. Ele sabe o caminho. Tá certo. Obrigado, viu? Tchau, estaremos esperando. Um abraço. Obrigada, boa tarde. Tchau. Boa tarde, gente. Obrigado, hein?